patrocinado por Rav Shlomo e Mira Greenwald. Essa Sikha é do Likutei Sichot, volume 13, Parshat Korach, Sikha número 1. Nessa semana na Parshá, nós temos o versículo Vaiplu al pneihem, vayomru, kel Elokei aruchot, lechol basar, aish echad echtav, al kol haedat ikzof, onde, quando aconteceu o episódio de Korach, e Deus falou que ia puni-los, Moisés caiu sobre as suas faces e falou, Deus de todo o espírito da carne, uma pessoa vai pecar e o Senhor vai ficar bravo com toda a comunidade, não pode ser, etc. E sobre isso tem dois ensinamentos de Rashi sobre esse verso. Sobre o ensinamento de Rashi, na Sikha o Rebbe vai fazer 10 perguntas. Depois, ele vai explicar qual é a chave para a compreensão adequada de Rashi. E com base nessa chave, nós vamos poder responder as 10 perguntas. E finalmente, na última parte da Sikha, o Rebbe vai ensinar o ensinamento no serviço do homem para Hashem, que nós aprendemos da parte profunda desse trecho. Quando aconteceu a revolução de Korach, e Hashem falou para Moisés e Aaron para eles se afastarem dessa congregação, que ele ia eliminá-los imediatamente, Moisés e Aaron, eles caíram sobre as suas faces. E o verso fala, Vaiplu al pneihem, eles caíram sobre as suas faces. Vayomru, e disseram, Kel Elokei aruchot, Deus, que o Senhor é o Deus de todos os espíritos, lechol basar, de toda a carne, aish echad echta, uma pessoa vai pecar, ve'akol edat ikzof, uma pessoa vai pecar e o Senhor vai ficar bravo com toda a comunidade, etc. E Rashi pega as palavras Kei Elokei aruchot, o Deus de todos os espíritos. E ele explica da seguinte maneira, Deus conhece todos os pensamentos. O Senhor não é como um rei de carne e osso. Um rei de carne e osso, quando se rebela parte do país dele, ele não sabe quem é que se rebelou. E por isso ele fica bravo e ele pune a todos, etc. Mas o Senhor, perante o Senhor, estão revelados todos os pensamentos. E o Senhor sabe quem pecou e o Senhor sabe quem não pecou. A explicação simples de Rashi, quando se chama Hashem de Elokei aruchot, o Deus dos espíritos, ele vem explicar que a intenção aqui da palavra espiritual não é alma, mas especificamente o pensamento, que Deus conhece os pensamentos, assim como aparece na parshá anterior em relação ao meu servo Kalev, já que ele tinha Ruach Acheret, e já que ele tinha um pensamento diferente junto com ele. A palavra Ruach, às vezes, ela se refere à ideia de pensamento, e a prova é que aí faz total sentido em relação ao que continua no verso, dizendo que o Senhor não é como um rei de carne e osso, mas o Senhor sabe os pensamentos, e por isso o Senhor sabe quem foi aquele que pecou. Sobre isso nós temos 5 perguntas. A primeira é, por que Rashi precisa explicar essa ideia trazendo um exemplo, contando uma história de um rei de carne e osso, que as pessoas se rebelaram, etc. Bastaria ele dizer, o Senhor conhece os pensamentos, e já que o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor sabe quem pecou e o Senhor sabe quem não pecou. O que o exemplo do rei de carne e osso acrescenta na compreensão desse verso? A segunda pergunta é, se esse exemplo ele vem explicar que Hashem, graças a conhecer os pensamentos, ele consegue discernir entre quem faz certo e errado, por que Rashi não traz isso em Parshas Vayeira, no caso de Avram Avinu? Quando Hashem, ele no caso da cidade
da destruição da cidade de Sodom e a região, etc., ele falou, Aftispe, tzadikim rasha, será que o Senhor vai punir os tzadikim junto com os perversos, etc., porque Hashem, ele poderia ter ido mais, ele falar do exemplo do rei de carne e osso e assim por diante. É preciso entender melhor esse exemplo. Como que um rei de carne e osso, será que uma pessoa, ele normalmente faz assim, ele age assim, que já que ele não pode precisar, quem é que pecou, quem é que fez errado, ele vai punir a todos? Normalmente, um rei que é um ser humano, quando fizeram alguma coisa de errado, se ele não sabe quem é, ele vai nomear um juiz, ele vai nomear uma autoridade que vai investigar e descobrir quem foi que fez a coisa errada. Ele não vai punir a todos se somente uma pessoa foi aquele que pecou contra si. A quarta pergunta é, Rashi começa falando um rei que sarja quer dizer, eles se estragaram, eles se rebelaram contra o rei, e termina falando que sabe quem é Roite, quem pecou. Por que que ele tem essa mudança de expressão, no começo sarja e depois Roite? A quinta pergunta é, no exemplo que Rashi traz, ele traz um rei que uma parte do país dele se rebelou. Uma parte do país dele se refere a alguma coisa no plural. E ele termina falando, o rei sabe quem é o Roite, quem é aquele que pecou é no singular. Qual é a lógica dessa história? Ou uma parte se rebelou, ou foi um que rebelou e se pecou? Qual é a lógica dessa mudança do plural para o singular? Vamos dar uma olhada na continuação do verso. Podem olhar no quadro azul. O verso continua falando, Aish echad erta, uma pessoa vai pecar ve'alkola edat iktsof, e o Senhor vai ficar bravo com todo mundo. E sobre isso o Rashi traz, Aish echad, uma pessoa, e Rashi fala, o achote, é ele que pecou, ve'atal kola edat iktsof, e o Senhor vai ficar bravo com todo mundo. E Rashi traz, Amar HaKadosh Baruch Hu, Deus falou, e a fé a Marta, você falou bem, Ani Yodeia, eu sei quem foi que pecou, o Modia Mechatá, o Milochatá, e eu vou avisar quem pecou e quem não pecou. Sobre essa continuação de Rashi, existem também 5 perguntas. As perguntas são o seguinte, no começo, o Rashi fala que a pessoa yertá, ele pecou. E depois ele fala o achote, ele é o pecador. Por que antes ele usa o verbo e depois ele usa o substantivo? E também, por que ele fala veatá e o Senhor vai dizer quem foi aquele que... Por que ele acrescenta e o Senhor? O que ele ganha acrescentando a palavra veatá? A segunda pergunta é, o verso disse não só aquele que pecou, mas alkol edat iktsof, o Senhor vai ficar bravo com todo mundo? Se Rashi está explicando aquele trechinho que se refere que Deus está bravo com todo mundo, com toda a comunidade, ele deveria ter trazido também as palavras Velkola e Datiktsov, e ele não trouxe. Ou pelo menos, se essas palavras são relevantes para o comentário que ele está fazendo, ele deveria falar pelo menos e etc., para a gente saber que tem mais palavras no verso que nós temos que prestar atenção. Mas Rashi não faz isso. Por que Rashi acrescenta esse trechinho, aonde ele fala Omar HaKadosh Baruch Hu Yafé Amarta. Falou Hashem, você está falando muito bem. Eu sei, eu vou avisar quem pecou, etc. Por que Rashi, quando está dando o seu comentário, não basta para ele dizer que eu vou fazer aquele que pecou, pagar, mas ele traz também todo esse trechinho que a Kadosh Baruch Hu disse para Moshe, você falou muito bem aqui.
se nós olharmos a continuação dos versos, nós vamos ver que a próxima etapa é quando Hashem diz para Moshe Rabbeinu e Alum Saviv, Lemishkan Korach, Datan ve'Aviram, você deve se afastar das tendas de Korach, Datan e Aviram, e ele vai punir todos os três, que eles eram os líderes da revolução. Se é assim, como que isso combina com aquilo que Rashi falou, que Deus tinha dito? Você falou muito bem, um vai pecar e eu vou punir a todos. Então existe um único pecador. Como que de repente ele vai punir a três? Ao Korach, ao Datan e ao Aviram? Então, se são três, então já não é mais um. Então, como que Hashem falou para Moshe Rabbeinu e a fé a Marta, você falou muito bem, é só um que pecou? E a quinta pergunta é, as palavras Ani Odea, eu sei, parecem estar a mais. Por quê? Porque Deus falou para Moshe e a fé a Marta, você falou muito bem. Ani Odea, o Modia, assim traz Rashi, eu sei, eu vou avisar, eu vou avisar quem pecou e quem não pecou. Para nós o que interessa não é que Deus sabe. Deus sabe tudo bem, Deus sabe muita coisa. Mas o que nos interessa é que Deus vai avisar, Deus vai tornar conhecido quem pecou e quem não pecou. Então, para nossa explicação, interessa que Deus avise, porque aqui a expressão Ani Odea, eu sei está acrescentando o quê? E mais ainda, no Midrash, quando essa passagem é trazida, não consta as palavras Ani Odea, eu sei. Só consta aqui, Modia, eu vou avisar quem pecou e quem não pecou. Agora nós vamos ver o ponto central da Sihá, da onde que nós vamos ter a resposta para todas as perguntas que a gente falou. Sobre a ideia da Machloket, sobre a ideia de uma discussão contra Moshe e contra Aaron, houveram várias pessoas que se rebelaram também. Está escrito, vai kalu al Moshe, está escrito, Anashim ibnei Israel chamishim umeataim, eles convenceram 250 líderes também, vai akumu, e eles se levantaram, e Moshe, ele repreendeu a eles, el Korach vel Korah dato, ele repreendeu a Korach e toda a sua comunidade, até o ponto de Moshe Rabbeinu falar expressamente, você e todo o teu grupo que estão se rebelando contra Hashem. E Rashi fala que isso daqui também não foi a primeira vez que o povo se rebelou, eles já fizeram, essa já é a quarta vez que o povo se rebela. Eles eles se rebelaram no caso do bezerro de ouro, e isso daqui foi Sirchon Arevi, foi a quarta vez que eles se rebelaram. Então, não foi só uma pessoa que pecou. Por isso, como Moshe Rabbeinu está falando, só um peca e o Senhor está punindo todo mundo. Mas a explicação é o seguinte, Rashi traz, quando está escrito, vai aquel aleihem Korach. O Korach reuniu contra eles toda a comunidade. O que quer dizer isso? Alach etzel hashvatim, fala o verso, ele foi nas tribos, o pitaotam, e ele convenceu eles, ele falou, vocês acham que é só no meu caso que eu estou me importando? Eu estou preocupado com todo mundo. E através disso, Korach conseguiu convencer a todo mundo. Ou seja, a pessoa de Korach é aquele que convenceu o povo todo de que ele estava preocupado por causa dos assuntos dele, e era por isso que ele estava reclamando contra Moshe e Aaron. E aqui também,
quando houve a discussão de Datan e Aviram e as pessoas de Bnei Israel, 250, Rashi fala, Bishvil sheyash Shevet Reuven Sharui, ele falava porque a tribo de Reuven, ela morava próximo de Korach, por isso que todo o pessoal de Reuven aderiu a Korach. Shakhen Lekeat ou Banav, aqueles que estavam próximos de Keat e os filhos, etc., esse pessoal foi diferente. Mas aqueles que estavam vizinhos de Korach, e Korach convenceu, eles foram com Korach, e eles juntaram a discussão, porque Korach convenceu todo mundo. Ou seja, apesar de que vários foram, mas houve uma pessoa que estava na base de todas essas ações da revolução contra Moisés, e essa pessoa foi Korach. Com base nisso, nós vamos responder as perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A intenção de Rashi ao trazer esse exemplo, aquele rei de carne e osso que a nação ela se rebelou, se comportou mal perante ele, o objetivo era mostrar que de fato a nação teve um comportamento mal. Mas todo esse comportamento mal de rebelia contra o rei não foi uma consequência deles, não foi uma ideia direta deles. De fato, o comportamento deles não estava adequado. Mas o que? Tudo isso é porque eles foram convencidos por uma única pessoa. E é por isso que Rashi usa essas duas expressões diferentes. Aquela expressão singular, o Roté, aquele que pecou, é aquele que teve a ideia de se rebelar contra o rei e convenceu todos os demais. Por outro lado, os outros, eles tiveram um comportamento negativo, que mais a ideia não foi deles. E é por isso que Rashi fala, por um lado, Sarhu, por um lado, eles se comportaram mal, mas por outro lado, houve um roite, houve aquele que teve a ideia, aquele que sugeriu e convenceu a todo mundo. E um rei, ele pode não saber discernir quem é aquele que é o pecador, quem é aquele que é o causador de tudo isso, e por isso ele vai punir todo mundo que se comportou de uma forma inadequada. Mas isso é um rei de carne e osso, que ele não sabe determinar quem é aquele que causou tudo isso. Mas perante Hashem, que todos os pensamentos eles estão revelados, Hashem sabe muito bem quem é o pecador. E sabe muito bem que existem aqui duas características, por isso a mudança do plural para o singular. Ele sabe que tem dois grupos. Teve aquele que deu a ideia e teve aqueles que seguiram essa pessoa que teve a ideia. Teve o Roite, aquele que deu a ideia de tudo, que causou tudo, e teve aqueles que Sarhu, aqueles que foram convencidos. E é por isso a mudança de linguagem dentro daquilo que Moshe Rabbeinu está falando, e é por isso a forma de Rashi está se expressando. Uma pessoa é aquele que está pecando e o Senhor vai ficar bravo com todo mundo? Agora vamos responder as perguntas 8, 9 e 10, onde nós estávamos ficando devedores de explicar o que é isso, e a fé a Marta, você falou, bem, etc. E também o que é a história que Deus falou, eu sei, e isso está acrescentando, eu sei, etc. Acontece o seguinte, Deus falou, a Kodesh Baruch Hu falou para Moshe Rabbeinu e a fé a Marta, você falou muito bem. Você falou que tem alguém que está planejando e tem outros que foram levados para seguir. Essa teoria que você está falando, essa lógica que você está falando, eu concordo com você. E a fé a Marta, você falou bem, existem dois grupos, o grupo do que pensa e o grupo do que segue. Mas o que?
Moshe Rabbeinu em seguida também falou, olha, quem bolou tudo isso foi Korach, e o resto está seguindo. Nesse caso Deus falou, Ani odeio modia, ele falou, eu que sei, e eu vou avisar, eu concordei com a tua teoria, eu concordei com a tua lógica, mas eu sei, porque eu estou olhando os pensamentos de cada um. E eu posso te dizer que quem bolou toda essa história não foi um só, não. Tiveram 3. Korah foi acompanhado por Dassam e Aviram. Dassam e Aviram fizeram... Eles, não foi porque Korah levou eles. Eles já tinham esse pensamento também. E por isso Deus falou, apesar que eu concordei com você, com a tua lógica e com o teu princípio de que existe quem planeja e existe aqueles que seguem, mas Ani odeia modia. Eu é que sei quais são os pensamentos de todo mundo. E por saber o pensamento de todo mundo, eu vou te avisar o que foi o pensamento. Korah não está sozinho. Não foi só ele que pensou, não foi só ele que planejou. Datan e Aviram estão junto com Korah. E por isso que ele, juntamente com Korah, ele falou, se afasta do acampamento de Korah, de Datan e de Aviram. Porque todos eles fizeram parte do grupo do planejamento. E houve o resto do povo, daqueles que se juntaram a eles, que seguiram o que eles estavam falando. Agora nós chegamos naquela parte onde nós vamos aprender a orar no serviço, um ensinamento no serviço do homem, baseado na parte profunda da Torá, que está dentro dos ensinamentos de Rashi. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu foi tentar conversar com Datan e Aviram. E eles se recusaram a vir. E eles falaram de uma forma muito audaciosa com Moshe Rabbeinu, será que os olhos das pessoas você vai querer arrancar? Será que você não está vendo que você nos tirou do Egito para que a gente morra no meio do deserto? E eles continuaram falando coisas até o ponto de que Moshe Rabbeinu ficou realmente muito nervoso com todos eles. E isso mostra que aquilo que eles estavam se unindo a discussão de Korah não era porque alguém fez a cabeça deles, mas porque eles também eram pecadores. Mas apesar de tudo isso, apesar de tudo indicar que eles estavam se unindo à discussão de Korah, não porque foram convencidos, mas porque eles próprios pensavam e agiam dessa maneira, Moshe Rabbeinu não julgou como as aparências indicavam. Moshe Rabbeinu procurou julgar eles lekav zchut, procurou julgar eles para o mérito. E isso, na verdade, é um ensinamento para todos nós. Cada um de nós tem um pedaço de Moshe Rabbeinu dentro de si. Existe o Moshe Rabbeinu dentro de cada Yudi. E essa parte que é o Moshe Rabbeinu que existe dentro de cada Yudi, ele olha para o outro Yudi e ele julga ele para o bem. Ele julga ele para o bem a tal ponto que a conduta da outra pessoa parece para ele ser uma coisa merituosa, mesmo quando tudo indica que não é. E já que a gente olha o outro e a gente procura ver dentro dele méritos, assim como Moshe Rabbeinu, contra tudo aquilo que ele estava escutando e contra tudo aquilo que ele estava vendo, ainda procurou ver mérito em Datam e Aviram e pensou, eles não são dos planejadores dessa revolução, eles só estão seguindo, mas a gente vê que nós temos que ver o mérito dentro de cada um. E através disso a gente pode aproximar cada um para ir no caminho do bem e que a gente faça isso da maneira mais plena possível.